Em 2017 ou 2018, eu acho que em 2018, o irmão João foi levantado para ser para ser ancião. E talvez antes disso, porque em 2017 nós começamos uma conversa de ajuntar, né, dinheiro para ter nossa próprio prédio. E como era uma igreja pequena, nessa época estava com uns 16 membros, pensamos em fazer culto na casa de alguém, né? E fazer na casa de alguém, economizar no aluguel e juntar esse dinheiro. Por uns 5 anos dá para dar uma entrada em algum lugar e talvez de uma forma bem um valor decente que ficasse pequena o, o que teríamos que pagar por mês, né? E dessa conversa, o irmão João foi decidido fazer na casa do irmão João e ele, como ele tinha a ideia de fazer eventualmente uma adição na casa dele, ele fez essa adição para virar uma igrejinha. Aí de uns 10 metros por uns 3, 4 metros, por aí. E ficou bonito, ficou legal. E ele fez essa construção e a administração de Miami, que é a central, né, aqui não existe administração independente. E ofereceu dinheiro para ele, né, e ele rejeitou, fez do próprio bolso essa, essa edição, onde a igreja fez culto desde dezembro de 2017 até, até junho, julho, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, desse ano, 2021. Foi feito o culto lá, nessa salinha de oração. Em 2019, eu estava meio por dentro e foi exposto que em Memphis, na igreja, estava sendo pregado o evangelho diferente do que nós conhecemos, né? Eu considero o evangelho herético, o evangelho judaizante. Quando foi alertado disso, ele começou a frequentar lá com mais frequência. E finalmente teve uma reunião com o ministério, com o cooperador, e ou ele entregou ou foi retirado, né, a posição dele como cooperador naquela local. E o irmão João então passou a dirigir todo fim de semana até lá. De Miami até New Orleans dá de 12 a 14 horas dirigindo, pra vocês terem uma ideia da distância que é. De Miami manda na região toda, controla a região toda, e de New Orleans até Memphis é 6 horas dirigindo. E quando foi tirado a posição desse cooperador, ficou um vácuo, né? E o irmão João tomou a responsabilidade de atender o culto lá. E todo fim de semana ele dirigia ida e volta, total de 12 horas. E como lá era ou é uma igreja mais complicada, com mais problemas do que New Orleans, ele decidiu então, querendo estar sendo guiado pelo Espírito Santo, a se mudar para lá. E ele deixou a igreja aqui com um substituto, né? Um tempinho atrás tinha se levantado alguém como cooperador, o irmão João, claro, ficou como ancião. Ele alugou a casa para esse cooperador e deixou para trás, né? 12 anos que ele tinha aqui no Orleans, mais ou menos 12 anos. E a clientela toda, né? De trabalhar por conta própria na construção, deixou a clientela toda e começou tudo novo lá em Memphis. Então nós ficamos aqui com o cooperador e ele ancião lá. E ele lá, foi lá botando, né, na posição dele, naquela igreja. E nosso irmão João sair de New Orleans, estava conversando com ele, né, sobre o que era que estava acontecendo em Memphis,
o que aquela ideia era, situação desagradável, e entramos no assunto de alguns problemas da congregação, inclusive sobre o ponto 1 de doutrina que foi mudado. Foi uma conversa breve, né? Mas conversamos sobre esse assunto lá. Quando a pandemia chegou, já que se foi em 2019, ele mudou no fim de 2019, e a pandemia aí, né, pegou firme no fim de março. No fim de março, a congregação fechou todas as igrejas, né, essa foi a ordem. E as duas primeiras a entrar em operação foi a de New Orleans e a de Memphis. Eu não entendo por meio da confusão que teve de comunicação, porque não era suposto abrir, mas abriu. Mas New Orleans e Memphis foi a primeira a iniciar. New Orleans iniciou normalmente, né, ali no adendo da casa do irmão João, que era alugado pelo cooperador. O culto continuou no mesmo lugar que era sempre. E assim que Miami soube que estava tendo culto, aí começou a entrar as restrições. Se eu não me engano, a memória desde o começo foi com máscara, ok. Aí, quando Miami soube, começou a querer impor que o povo tentasse separado. Né, eventualmente a temperatura, para você entrar na salinha, tinha que tirar a tua temperatura na entrada. E ali foi o último culto que eu participei. Depois disso, meses depois, acabei indo mais um ou dois cultos. Mais dois cultos acabei indo depois. Eles inclusive mandavam um diagrama para Miami, que era um desenho onde estava todo mundo sentado, nome das pessoas, algo bem ridículo. E eu falo isso porque nós éramos aqui em 16 membros. 16 membros. E assim que se pisava para fora da salinha, que era, né, grudado com a casa, fazia parte da casa, todo mundo tirava máscara, conversava, se abraçava. Era só um protocolo sem sentido nenhum, já que todo mundo era conectado através de trabalho ou de visitas. Não fazia sentido algum. Todo mundo era exposto a todo mundo. Tanto que a gente, dentro da casa, para comer alguma coisa ou conversar, todo mundo estava nem aí para máscara. Era algo ridículo pelo tamanho da igreja. E é isso aí, a centralização, a padronização McDonald's da congregação, onde tudo tem que ser no mesmo padrão para poder manter tudo conforme o que eles querem, né? Devido ao controle deles. Bom, voltando ao irmão João. Ele acreditava essas restrições ser uma falta de fé e uma tirania de uma centralidade em cima de locais onde não era exigido mais pelas autoridades essas restrições. Ele passou a fazer culto na casa dele. Em uma das reuniões, onde o foco sempre ficava em cima dos protocolos, né, como é que estamos com os protocolos, o irmão João questionou sobre a salvação das almas, porque, de acordo com o presidente dos Estados Unidos, a preocupação dele era salvar vidas. E perguntou o que é que eles tinham feito com a doutrina que tinha sido mudada na congregação. E esse aqui é o ponto todo que eu queria chegar. Eu queria mostrar quem era o irmão João, o que ele já tem feito na igreja, todo o trabalho que ele tem feito, todo o esforço que ele tem feito para chegar nesse ponto. Por defender a doutrina universal entre os cristãos, que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus é um em três pessoas distintas, começou a perseguição. Tiraram dele o direito de ser ancião na região, inclusive em New Orleans, onde
a igreja era no fundo a propriedade dele. Ele tinha apenas o direito de ser ancião temporariamente na cidade de Mênfis. Eu não sei bem os detalhes dos telefonemas e as reuniões online, mas enfim, eu já tinha saído da congregação quando recebi a notícia, né, conversei com o João no telefone, fiquei sabendo que os anciãos ia se encontrar com ele, fazer uma reunião com ele lá em Mênfis. Aí eu chamei a família para estar lá, de ser um apoio com ele. Convidei inclusive o cooperador daqui para também ir lá e estar junto, na qual ele não quis ir. E aconteceu a reunião, que estava presente lá o Roberto Barreto, que é o presidente da congregação nos Estados Unidos, o Carlos, que eu não sei o sobrenome dele, mas ele atende o McAuley, algo assim, no Texas, eu acho que ele é o segundo ou terceiro maiorzão dos Estados Unidos ou aqui do Sul. E também o Jefferson Teixeira, que é um terceiro, quarto, segundo, não sei, na escala dele aí. Aí, quando questionado sobre as mudanças, as respostas foram fracas e não tiveram resposta nenhuma agradável, o que é muito trágico, porque o Roberto, ele conhece as escrituras, o Carlos, pelo que me falaram já muito bem dele, o que foi uma decepção tremenda, um acadêmico, me falaram inclusive que já pregou direto do texto do grego, no Novo Testamento, e não tem resposta pro porquê desse contém. Em um momento, então, depois dessa conversa vai e vem, não vai a lugar nenhum, o João questionou sobre o ponto 2, sobre as pessoas distintas, que removeram a palavra distinta. E o senhor Teixeira retrucou com essa pergunta: onde estava o Espírito Santo no Velho Testamento? E o irmão João respondeu ele que estava na criação. Primeiro versículo da Bíblia. E ficou silêncio. Ficou silêncio. E hoje eu acho que eu entendo porque esse pessoal só associa o Espírito Santo como dons. O Espírito Santo é dons para esse pessoal. Se não tinha pessoal falando em línguas no Antigo Testamento, não tinha Espírito Santo. É o que eu entendo hoje. Essa tremenda pergunta de um desqualificado. Só que o problema é o seguinte: o Roberto e o Carlos, eles entendem da Bíblia. Eles sabem. Mas não houve correção alguma em cima do Teixeira. Não houve correção alguma. Deixaram por isso mesmo. Então, do que adianta conhecimento, ser acadêmico, se não existe disposição e coragem para defender o que é correto. E foi então dada a sentença por irmão João sobre essa ousadia, né, de questionar a mudança, estando ele defendendo os fundamentos que foi deixado pela a igreja e também deixado pelo irmão Franciscão, junto com Toceto, na reunião de 1927. Como ele ousa, né, ser a novidade questionando a novidade, como ele ousa. A sentença foi essa. Ele não podia presidir mais, pregar mais, testemunhar, orar, pedir hino em nenhuma congregação no mundo. Uma sentença sem um recipiente ter pecado, que costuma dar isso para quem pecou, né? Os pecados mortais da congregação. E também não foi passado por reunião essa sentença. Foi dado pelo poder do Papa Roberto Barreto. E a minha conclusão do irmão João é o seguinte: assim como Paulo podia dizer que ele era hebreu de hebreu, posso dizer que o irmão João era CCUS de CCUS. Literalmente um primitivo da igreja aqui. Pessoa com histórico rico na igreja, não é simplesmente ter tempo, é alguém que lutou.
uma pessoa de determinação admirável, jogado no lixo pelo poder. Afinal, se não está no time deles, você está no time contrário. Não importa se você defende a verdade, não importa estar no timezinho prometido pelo braço. E aqueles que dizia ser servo do teu servo, né? Ser servo do irmão João, que era servo de Deus, mas aparentemente Deus é CCB. Se a pessoa deixa de ser servo da CCB, ela perde as honras. Virou as costas. De outro lado, amizade de 40 anos, recusada, jogada no lixo. E claro que não seria uma coisa da congregação se não rolasse os boatos, porque nada é dito oficialmente. Então começam os boatos, que não é refreado por ninguém, de tudo quanto é tipo, né? De que pecou, de que estava montando uma outra igreja, que tinha se juntado com o outro cooperador que perdeu a posição. Porque o boato é muito mais confortável do que ter que lidar com a história verdadeira entre aqueles que vivem de aparência ou que acreditam que a congregação é a graça. Me foi dito que a mudança no ponto 1 era só uma questão léxica. Isso não significa nada. Pois bem, o meu ancião aqui, de uma reputação impecável, não uma pessoa perfeita, foi sentado por defender que a Bíblia é a palavra de Deus.